Fala, futuro bombeiro! Essa aula que você vai assistir agora, ela faz parte do nosso curso de reta final para o Bombeiro Minas. Então nós temos um curso totalmente focado para essa reta final que conta com exercícios, simulados, aulas de teoria e muito mais. Totalmente focadas para a IDECAN, totalmente focadas para o Bombeiro Minas Gerais. Então, se quer saber mais, pode clicar no link da descrição aqui desse vídeo e adquirir lá o nosso curso, beleza? Até mais! E aí, pessoal, tudo bem? Professor Antenor na área, professor de Química, aqui no nosso sprint final, reta final dos estudos para você que vai fazer a prova do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais. Então agora a gente vai falar de um ponto muito importante na parte de Química, que é o balanceamento e a estequiometria, tá? Então, todo o tópico de edital que a gente coloca, a parte de Química e tudo mais, ele sempre tem a parte de reações químicas como um todo. E dentro de reações químicas, a gente tem classificação das reações, tipos, né, evidências, e aí a gente tem uma parte que sempre é o balanceamento e estequiometria. O que acontece? Isso daqui é a parte do cálculo químico, é uma matemática envolvida aqui, que é essencial para nós químicos. Por quê? Porque a gente tem que seguir algo muito básico e muito elementar no nosso estudo, na nossa ciência, que é a conservação das massas. E isso, associando inclusive àquela parte do modelo de Dalton, a gente vê que esses átomos eles não são criados nem destruídos, né? Eles sofrem um rearranjo para formar novas substâncias. Então a gente tem que ter essa ideia do balanceamento aqui muito bem fixada, para que aí, consequentemente, a gente consiga desenvolver de maneira adequada, tudo bem, o balanceamento e aí, a partir dele, entender os princípios da estequiometria aqui. Então vamos aqui. Observe a equação química abaixo que representa a reação da síntese de água a partir dos gases hidrogênio e oxigênio. Se a gente olha para esse contexto aqui, ela não está balanceada. Então aqui a gente não tem ela balanceada. Então não está balanceada, certo? Se ela não está balanceada, certo? O que a gente vai ter que fazer? Balancear, equilibrar ela para fazer essa igualdade. Aqui, galera, a gente precisa partir de um princípio que é o seguinte: iguala onde tem a maior quantidade. Então, esse balanceamento, de certa forma, ele é muito simples, né? 2 hidrogênios, aqui 2 oxigênios, eu vou ter que igualar esses 2 oxigênios com os 2 aqui da água. A gente nunca mexe na estrutura do quê? Na estrutura do índice. O índice é esse númerozinho que fica embaixo. A gente sempre vai colocar esse número à frente. Então, reescrevendo essa reação, né? O2 produzindo água, o que a gente tem então? Né? O que a gente vai ter nesse caso aqui? A gente vai ter o seguinte: o hidrogênio a gente não mexeria, mas ao mexer no oxigênio, eu vou colocar um 2 aqui. Esse 2 multiplica o oxigênio, então 2 com 2, ok, só que multiplica o hidrogênio. 2 vezes 2, 4, eu colocaria um 2 aqui. Balanceou. Agora sim, está balanceada, né? Aí sim, a química agradece quando você faz o balanceamento da reação. Beleza? Então, dessa forma, o que a gente vai ter? O equilíbrio. Quando a gente olha a nível atômico, né, pela teoria atômico-molecular, a gente tem mais ou menos isso daqui, ó. Antes a gente não tinha esses 2 hidrogênios aqui, a gente só tinha uma água. Então, imagina que eu não tivesse isso aqui, ó. Eu não tivesse esse de oxigênio aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês a ideia. Eu não teria isso aqui, ó. Eu não teria esse outro de hidrogênio que eu coloquei. E eu não teria uma água aqui. Beleza? Não tem. Imagina aqui que é 0 aqui. Aí a gente percebe a nível atômico como que essa proporção ela não vai, né, ter. Fazendo o balanceamento, a gente faz esse equilíbrio, fazendo com que esses átomos tenham, consequentemente, a sua conservação. Aí a massa, consequentemente, acaba sendo conservada, confirma a lei de Lavoisier, né? Então, se a gente olhar aqui, ela balanceada fica mais bonitinha, ó. 2H2, O2, formando 2 águas. Tá aqui a estrutura da água, geometria angular e tudo mais. Ah, o que aconteceu de cima para baixo? Você dobrou, você colocou 4H2 mais 2O2 e aí formou 4 águas. Beleza?
O que acontece? Para a gente seguir esse modelo, a gente sabe que existe uma proporcionalidade no meu sistema. O que quer dizer que qualquer modificação matemática que eu faça em uma substância, automaticamente eu vou ter que fazer nas outras. Então vamos supor, daqui para cá eu dobrei a quantidade de hidrogênio, então a quantidade de oxigênio também dobra, a quantidade de água também dobra. E isso vai refletir na massa, isso vai refletir no número de moléculas. Se for substâncias todas no estado gasoso, vai influenciar no volume molar e tudo mais. Ou seja, o meu princípio da equivalência, do estudo da proporção das substâncias numa reação, que é a estequiometria, ela é altamente dependente do balanceamento. Então, balancear as reações químicas é um passo primário e de extrema importância para que você não erre cálculos químicos, a qualquer natureza de cálculo químico. Então, a gente tem que ter a ideia do balanceamento. E aí, no balanceamento, a gente tem que ter o seguinte ponto. Olha isso aqui. Nós temos, então, essa equação aqui, que é a equação da fotossíntese, certo? A equação de fotossíntese, ela é uma equação redox, né? A gente tem aqui oxidação e redução, beleza? Ela é uma oxidação endotérmica, então ela absorve energia para acontecer. E dessa forma a gente tem o seguinte. O índice, que é o número de átomos de determinado elemento químico, é algo previamente já determinado pela ligação química. Então, o CO2, ele é assim CO2. Você não pode simplesmente fazer o seguinte, fiz o balanceamento que era CO2, virou CO4. Tu está mudando a estrutura química da substância, então você não pode fazer isso. Não fazendo isso, o que acontece, queridos? Você acaba mudando a molécula em si. E aí, isso daqui não vai corresponder, não existe. Então, você não faz isso aqui de maneira nenhuma. Você vai pensar nessa hipótese. Você vai colocar um coeficiente estequiométrico, que é um número à frente da substância, que indica a quantidade de moléculas que participam da reação. Que pra gente, o que é esse coeficiente estequiométrico? É um tal de mol. Esse mol, quando a gente faz a nossa proporção e entende, consequentemente, como que fica a minha relação aqui, a gente vai ter, então, ele se baseando como um princípio de quê? Da gente ter a equivalência. E essa equivalência, a gente coloca, né, a regra de 3 como manobra matemática para resolver esse tipo de problema. Belezinha? Então, feito o balanceamento, a gente tem as questões para poder igualar aqui. Então, 6 de CO2, 6 de água, 1 de glicose, 6 de oxigênio. Belezinha? E aí nós temos um método de balanceamento, tá? Tô aqui, ó, corroborando o que a gente estava falando das quantidades de átomos, né? Aqui, ó. Belezinha? Então, 6 de carbono, o oxigênio aqui, somou, vai ficar tudo igual, a equação está balanceada, ok? Que é o método das tentativas. Como o nome já sugere, é um método que consiste na escolha de números arbitrários para os coeficientes estequiométricos de uma equação química. Começar pelo elemento que aparece apenas uma vez em cada lado da equação e, dentre esses, escolher o que apresenta maior índice. Eu ainda colocaria aqui, né, mais um ponto que é o seguinte. Você olha para a substância com maior número de átomos. Beleza? Quando você olhar para essa substância com maior número de átomos, aí você vai ter uma ideia boa do que é essa parte do balanceamento. E aí ela você coloca a primeira tentativa. Você atribui o número 1 e vê se vai dar certo. Se nessa tentativa você consegue fazer o balanceamento. Não deu certo com o número 1, vai para o número 2 e assim sucessivamente. Você vai tentando. Beleza? E aí depois você segue a ordem do macho. O que é a ordem do macho? Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Em alguns casos, essa ordem aqui ela pode mudar, tá? Você pode colocar o hidrogênio no lugar do oxigênio, tá bom? Vai depender muito. Aí você tem que ter uma noção boa de balanceamento, de reação química, para ver se de fato essa ordem aqui vai acabar sendo seguida e, consequentemente, você precise fazer o hidrogênio por último, o oxigênio antes e assim por diante, tá? Então é uma questão de olhar aqui para ver se você tem essa necessidade ou não, ok? Então, seguindo essa parte do método das tentativas aqui, você então vai conseguir tranquilamente balancear as reações, tá? Olha aqui esses dois casos. Vamos fazer pelo método das tentativas. Então, olha só. Olhei para essa primeira reação. Qual é a substância que tem o maior número de átomos? Da substância que aparece dos dois lados aqui, né? Então, aqui você vai começar pelo C3H8, que é o gás propano, beleza?
Esse gás propano aqui, ele está sofrendo uma combustão, tá certo? O que é essa combustão aqui? É quando você tem um combustível reagindo com um comburente, beleza? E aí liberando CO2 e água. Se liberar CO2, essa combustão ela é dita completa. Então aqui vai ser minha substância que eu vou começar o balanceamento. A ela eu vou atribuir o número 1, primeira tentativa. Vou seguir o macho, não tem metal, e aqui nós temos o carbono na figura do nosso principal, a metal, para iniciar o balanceamento. 3 carbonos aqui, um carbono aqui, você coloca um 3 aqui. Depois você vai para o hidrogênio. Hidrogênio você tem 8, aqui você tem 2, você vai colocar um 4. Por quê? 4 vezes 2, 8. Ok? Oxigênio para terminar. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. Então aqui você tem 6 oxigênios, aqui você tem 4 oxigênios. 6 mais 4, 10. Como aqui você tem 2 oxigênios, você pensa num número que multiplicado por 2, o resultado é 10. Então vai ser 5. Então aqui você tem o número 5. Pronto, a sua equação está balanceada agora. Belezinha? Vamos lá. Para a segunda reação, como é que a gente faria aqui o balanceamento? Nós temos essas substâncias e aí nós colocamos o seguinte. Aqui tem maior quantidade de átomos, o Na2CO3, que é um sal, né? É o nosso carbonato de cálcio. E aí, por ela, eu vou começar o balanceamento. Agora tem metal, tem sódio, né? Metal alcalino. Quantos sódios? 2. Aqui quantos sódios? 1. Então, coloco um 2 aqui. Beleza? Depois eu vou para o ametal, que é o cloro. Com esse 2 aqui do NaCl, o cloro foi para 2. Então, 2 cloros aqui, vai ficar 2 CLs. Aqui, como eu tenho Cl, vai ficar o 2 aqui. Belezinha? Então, 2 CLs aqui, 2 CLs aqui. Fechou? Vou para o carbono. Carbono, um carbono aqui, um carbono aqui. Não mexe. Então, tá ok. Hidrogênio, 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui. Também não mexe. Termina no oxigênio. 3 oxigênios aqui, aqui 1, aqui 2. 1 com 2, 3. Essa equação balanceou com os 2 aqui em cada uma dessas substâncias. O que também pode cair para vocês em termos de balanceamento é a soma dos coeficientes inteiros de um balanceamento. O que é isso? Você vai pegar o coeficiente de cada um e vai somar. E aí você tem essa soma no final. Para a primeira reação, qual que seria a soma? Aí você pega os inteiros e soma. 1 com 5, 6. Com 3, 9. Com 4, 13. Então, a soma dos coeficientes aqui vai dar 13. Faz a mesma coisa aqui embaixo. Qual que vai ser a soma? Quando não tem nada, nunca se esqueça que é 1. Então, aqui é 1, com 2, 3, com 2, 5, com 1, 6 e 1, 7. Então, a soma dos coeficientes aqui vai ser 7. Tá bom? Então, isso é algo que também pode acontecer na cobrança de um item, caso isso esteja, né, sendo pedido para você em alguma questão. Tá? Então, fez o balanceamento, coloca a soma se solicitado for. E aí, feito o balanceamento, feito o equilíbrio da sua equação, respeitando a conservação ali dos átomos e das massas, a gente vem para a parte do cálculo estequiométrico. Os coeficientes estequiométricos de uma equação química mostram a relação que existe entre o número de mols consumidos dos reagentes e o número de mols somados do produto. A gente tem que sempre lembrar, né? Reagente parte inicial, produto parte final. Essa equação aqui a gente já fez o balanceamento dela anteriormente, mas olha só. Maior quantidade de átomos na glicose, né? Disparado. Dela você vai colocar o número 1. Começa o macho. Vem o carbono 6. 6 vezes 1, 6. Coloca um 6 aqui. Vai para o hidrogênio. Aqui tem 12, aqui tem 2. Então, coloca um 6 aqui. 6 vezes 2, 12. Oxigênio. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6. 12 com 6 eu tenho 18 nos reagentes. Porém, aqui na glicose você já tem 6 oxigênios. Então, você não vai mexer. Você não precisa mexer. Tudo bem? Não mexendo aqui, você já tem 6. 6 de 18 faltam 12. O número que é multiplicado por 2, o resultado de 12, 6. Aí essa equação está balanceada, fazendo a ideia da soma que eu coloquei no slide anterior. 6 com 6, 12. Né? 6 vezes 3 aqui, né? 18 e 1, 19. Essa é a soma dos coeficientes inteiros aqui. O que isso quer dizer? A nossa proporção segundo o cálculo estequiométrico. Esse número que está à frente indica o número de mol. Então, o que acontece? Nessa reação, a gente tem o seguinte. 6 mol de CO2
tem uma equivalência de reação com 6 mol de água. Ou seja, 6 mol de CO2 são capazes de reagir com 6 mol de água. Isso propicia a formação de 1 mol de glicose e 6 mol de gás oxigênio. Então, esse número que está na frente vai ser o número de mol. E aí, o mol, quando a gente olha para essa característica macro, que é adotada nessa teoria química, ele tem associação basicamente com 3 relações. Com massa, com número de moléculas e com volume. E aí a gente cria o que nós chamamos de um triângulo ou um losango de equivalências baseado no mol. Então perceba que se você fizer o balanceamento errado, você vai fazer as proporções estequiométricas erradas. Conclusão, você vai calcular errado. E provavelmente algum item de múltipla escolha que você possa se deparar na sua prova aí, né, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, vai ter essa opção, porque você esqueceu do balanceamento. Aí você vai acabar marcando e perdendo uma questão importante. Beleza? Então, assim, não se atenham, tá, a achar que toda equação está balanceada. Verifique, vê se está bonitinho, se está tudo certo, vai lá e faz o balanceamento. Ok? Feito o balanceamento, a gente vai construir a ideia de proporção estequiométrica, que é essa daqui. Né? O que é essa parte de proporção estequiométrica? Justamente o quê? Não esquece esse 2.8 aqui. Justamente o quê, pessoal? A ideia em relação a mol. Mol você pode relacionar com a massa molar, então você tem uma massa em gramas de uma substância. Mol você pode relacionar com a tal da numerosidade, né, que vem do número de Avogadro, aquele famoso 6 vezes 10 a 23. Belezinha? E mol você pode relacionar o volume molar. O que é o volume molar? O volume ocupado por 1 mol de um gás. E aí você tem que ter um ponto importante que só vale isso se a molécula for gasosa. Quando você faz o balanceamento e tem esse número de mol, você consegue fazer as equivalências certas. E aí você consegue fazer o cálculo estequiométrico certo. Beleza? Então você precisa sim ter o balanceamento, ó, muito bem fixado aí. Beleza? Vou te mostrar um exemplo aqui de como que a gente faz essa relação no geral. Beleza? Tá aqui a equação de formação, né? Uma síntese, quando duas substâncias formam uma terceira, certo? Essa síntese também é chamada de adição. Belezinha? Então, olha só. O que nós temos aqui como, né, forma de interpretar? Primeiro passo, balanceamento. Tá balanceado? Não tá. Então, vamos lá. Substância com maior número de átomos. NH3, 4 átomos. Ela eu vou atribuir o valor 1. Um nitrogênio aqui, 2 aqui. Já percebeu que já não vai dar certo a primeira tentativa? Então, esse 1 aqui eu já vou tirar já para colocar um número 2. Que aí o 2 do nitrogênio iguala com o 2 do nitrogênio. Percebam que aí você vai ter esse macete, né, esse jeito diferente, fazendo aqui os cálculos e montando, treinando o balanceamento. 2 aqui tem 3 hidrogênios, né? Então, 2 vezes 3, 6. Como aqui tem 2, eu coloco 1, 3. Primeira proporção estequiométrica que eu vou ter aqui, mol. Beleza? Então, olha o que eu vou fazer aqui para a gente separar bonitinho. Vou colocar aqui uma divisão para a gente fazer bonitinha a nossa relação. Primeiro ponto, mol. Então, o mol vai ficar em vermelho conforme foi feito o balanceamento. O que eu tenho em mol aqui? Eu tenho 1 mol de N2, que reage com 3 mol de H2, propiciando a formação de 2 mol de NH3. Beleza? O mol pode se relacionar com massa. Massa, você vai olhar as massas atômicas. Aqui vou colocar agora de roxo. Massa. Aí você tem lá a informação na tabela periódica, né? O hidrogênio vale 1 e o nitrogênio vale 14. Beleza? Você olha isso na tabela. Então, olha só. Como o nitrogênio vale 14, eu tenho 2 átomos de nitrogênio. 14 com 14, 28. Como é 1 mol, aqui é 28 gramas. Beleza? O hidrogênio vale 1.
Então, 1 vezes 2, 1 mol de hidrogênio teria 1 grama, né? Porque cada hidrogênio vale 1. Só que é 3 vezes 2 que me dá 6 átomos de hidrogênio. Então, 3 vezes 2, 6 gramas aqui. Beleza? E na amônia, se eu respeitar aqui a conservação das massas, 28 com 6, aqui é 34. Professor, não lembrei dessa parte do 34 gramas e tudo mais. Então, se liga. Nitrogênio vale 14, beleza? E o hidrogênio vale 3. 14 com 3, 17. 17 vezes 2, 34. Pronto, feita a relação de massa. Vamos para a parte do número de Avogadro. Vou colocar aqui de azul, né? A tal das moléculas. O número de Avogadro diz que a cada 1 mol você tem 6 vezes 10 a 23 entidades de alguma espécie química. Todas elas são moléculas, todas elas fazem ligação covalente e são compostas por ametais. Então, se eu colocar 6 vezes 10 a 23, não tem problema. 1 mol aqui de nitrogênio, 28 gramas, que é a mesma coisa que 6 vezes 10 a 23 moléculas de N2. Já o caso do hidrogênio, eu tenho 3 mol. Então, esse 3 vai multiplicar o 6 vezes 10 a 23. Porque 6 é para 1. Como eu tenho 3, 6 vezes 3 vai dar 18 vezes 10 a 23 moléculas de H2. E no caso da amônia, que também é uma molécula, eu tenho 2 mol. Ou seja, 6 vezes 2, que vai dar 12 vezes 10 a 23 moléculas de amônia. Mais uma proporção estequiométrica feita em relação às moléculas. E aí, para a gente fechar aqui, o que nós temos? A parte do volume molar. Professor, pode aplicar volume aqui? Pode. As 3 moléculas são gasosas, então pode. Volume molar, ele depende de pressão e temperatura, né? Vamos colocar aqui CNTP logo, condição normal de temperatura e pressão, que a gente já aplica logo o 22,4 e fica mais bonito, beleza? Como aqui é 1 mol, eu tenho exatamente 22,4 litros, beleza? Aqui já são 3 mol. Então, você vai pegar o 22,4 e vai multiplicar por 3. Que vai dar, fazendo aqui a colinha, né, usando minha calculadora, 67,2 litros. Aqui de N2 e aqui de H2. E aqui eu tenho 2 mols, que dá exatamente 44,8 litros de amônia. Então, lembrando, volume molar você só aplica se for gás e volume molar tem um valor de acordo com temperatura e pressão. Isso que eu fiz aqui é o meu panorama do cálculo estequiométrico. Dito isso, eu tenho que ter uma boa interpretação de texto, uma boa noção do que o texto vai pedir, quais são as substâncias e fazer a relação. Então, se eu errar o balanceamento, todas as minhas relações aqui, elas caem por terra. E, consequentemente, eu não vou conseguir fazer o meu cálculo estequiométrico. E falou em cálculo estequiométrico, a gente ainda tem condições específicas que você tem que se ligar e ter muita atenção na hora de resolver na sua prova, que são as seguintes. Você tem um limitante em excesso. Limitante é o reagente que se consome totalmente numa reação. Tem o consumo dele, não pode se formar mais produto na reação, ou seja, a reação termina. Ele limitou a reação num certo ponto. O que está em excesso tem uma quantidade superior àquela que você tem de acordo com o seu princípio do balanceamento, com o princípio da massa que a gente tem, certo? E aí, consequentemente, o que está em excesso a gente não utiliza para os cálculos, tudo bem, de balanceamento ou de estequiometria. Então, olha aqui um esqueminha, né? Reação química, você tem a equação, você tem os coeficientes, você tem uma proporção de participantes na reação, que permite saber se há um excesso de reagente. Se há um excesso de reagente, pessoal, nós não temos como usar essa massa para o nosso cálculo. Falou em cálculo estequiométrico que envolva limitante em excesso. Tu vai usar sempre o limitante.
tá? Professor, como é que eu vou saber que é um limitante? De acordo com aquela massa que você tem na sua proporção. Então, olha só um caso aqui. Aqui, que nem a gente fez. Eu tenho 28 com 6, não é essa a minha proporção? Se eu tivesse 30 com 6, eu teria um excesso de 2 gramas de nitrogênio. Você vai usar essas 2 gramas para alguma coisa? Não, porque sua reação está limitada por 6 e por 28. Se for 30 e 6, o 30 seria excesso, né, com 2 gramas, e o 6 seria o limitante. Quem que você usaria no cálculo? 6 gramas. Você vai usar sempre o limitante. Usar o limitante é garantir com que ele reaja de maneira total. Se ele vai reagir de maneira total, você não precisa se preocupar com a quantidade de produto, se vai virar mais ou menos. Vai vir exatamente o que é proporcional às 6 gramas que você tem. Belezinha? Então, muita atenção nesse passo aqui. Você sempre usa no cálculo reagente limitante. O excesso você não utiliza para nada. Excesso é sobra, ok? Esse é um primeiro caso especial de estequiometria que eu recomendo com que vocês vejam os exercícios e dêem uma olhada na resolução. Segundo caso, o caso da pureza. Quando você tem uma amostra pura, é ela quem garante num sistema reacional que vai ter a reação total daquela massa específica, daquele volume, certo? Em química, quando dizemos que você tem impureza, isso significa não necessariamente que ela contém sujeira ou substância tóxica. O que acontece? Tem outras substâncias que não deveriam, de certa forma, estar ali. O que essa amostra contém? Além de uma determinada substância de interesse, outras que não são úteis no contexto em que ela se está trabalhando. Então, o que acontece? O que você tem de impureza, você não usa no seu cálculo estequiométrico. Você sempre vai usar aquilo que está puro. Então, olha só. Reação química. Reagentes são consumidos, produtos são formados. Em cada um dos reagentes, você tem uma amostra de matéria. Essa amostra de matéria podem haver outras substâncias que não sejam de interesse. Se não é de interesse, você tem a tal das impurezas. Utiliza impureza no cálculo químico? Não, não utiliza impureza no cálculo químico. E o cálculo da pureza, ele é sempre feito no início, certo? Então, olha um contexto aqui bem simples para eu te mostrar. Tu tem, por exemplo, uma massa, certo? Sei lá, de uma substância que seja de 200 gramas. Ele está te garantindo que essas 200 gramas é o seu todo, né? Porém, existe uma porcentagem de pureza que seja de 70%. Ou seja, qual que é a sua massa pura? Vai ser as 200 gramas, certo? Vezes 70%, que é 70 sobre 100. Né? Deixa eu só colocar um pouquinho para cá. O que acontece? Na hora de fazer o cálculo estequiométrico, você só vai utilizar aqui um valor que seja de 140 gramas. É essas 140 gramas aqui, que é a amostra pura, que você vai considerar para os seus cálculos, para a sua proporção estequiométrica. Você não vai utilizar as 200, porque dessas 200, nesse caso, você tem uma quantidade de impureza que é de 60 gramas. Essas, até o próprio tópico aqui do meu resuminho está dizendo, substâncias que não sejam de interesse, que seriam equivalentes a essas 60 gramas aqui, ó. Tudo bem? Vai usar 60 gramas para algum tipo de cálculo? Não. Então, todo item que te apresentar esse dado de pureza, você vai ter que fazer essa proporção, esse cálculo aqui, antes de fazer a estequiometria. Tá certo? Fazendo isso antes, você garante com que só a amostra pura tenha, de fato, a sua relação reacional e aí, consequentemente, você consegue fazer a regra de 3 do jeito que você precisa. Então, dá uma olhadinha em relações de pureza, que aí, nesse contexto, você vai entender muito bem o que eu quero te dizer. Ok? E aí, o caso de rendimento, né? É um sonho na química... Opa, aqui veio com... Né, veio o texto do outro, né? Perdão. Então, esquece essa parte aqui. O que é a parte do rendimento, pessoal? Acontece.
Quando a gente está em laboratório, a gente tem sempre algo que, ao fazer uma reação, não necessariamente a gente tem um rendimento total. A gente tem sistemas abertos, então a gente tem perda de massa. Imagina você trabalhar com gases. Então esse gás em algum momento escapa. Massa, muitas vezes, a gente pesa uma amostra e aí, consequentemente, esse peso não passa todo para um recipiente para fazer uma solução, ou a gente pesa errado, qualquer outra coisa. Então, falar que uma reação tem 100% de rendimento é se a gente conseguisse converter tudo que é reagente em produto, o que é um sonho na química. Né? Em qualquer contexto, em qualquer aplicação industrial, ter um rendimento 100% é algo muito difícil. Então, você tem a reação química representada por equação, você tem o coeficiente estequiométrico. Você tem a proporção dos participantes. Quando o rendimento é 100%, é quando você tem total conversão. Então, sei lá, a gente estava falando ali da reação da amônia, né? Que é essa daqui. Segundo o nosso critério de massa, o que eu tenho aqui? 28 gramas, 6 gramas, 34 gramas. Se eu concluir a minha reação e formar 34 gramas, as minhas 34 gramas vão ser um fator de 100%. Mas é gás, gás escapa, pode ter tido algum processo, a gente tem temperatura, tem pressão, não sei. De repente eu fui lá e achei um valor que seja correspondente a 24 gramas. Essas 24 gramas já vai ter uma porcentagem diferente. E aí a regra de 3 entra aqui nesse ponto, em que 34 gramas é 100%, 24 vai ser a porcentagem que eu vou querer. Que nesse caso aqui, fazer na regra de 3, a gente teria o quê, né? Só para te falar aqui. Seria 24 vezes 100, dividido por 34. Né? Seria aproximadamente aqui a porcentagem de 70,6. Ou seja, esse é o valor que eu consegui produzir. E vou ser bem sincero, um rendimento desse em laboratório, numa escala industrial, ele é excelente. Tá? 70%. Tá bom? Então o rendimento é algo que a gente vai fazer no final. Você vai achar o valor e ver se esse valor corresponde a 100%. Professor, achei um valor maior. Você já errou a sua estequiometria, pode ter certeza disso. Sempre vai ser um valor menor daquele que, obviamente, tem a relação com 100%. Então, o caso do rendimento, fica atento a essa parte aqui, esquece o que está nesse texto e lembra que todas as reações, se elas não cumprirem com o que está escrito na parte, né, de rendimento, elas estão com valor abaixo de 100%. Okay? Então, requer correção se não for 100%, então sempre faça esses cálculos. Belezinha? Muita atenção em estequiometria, tem uma alta incidência de ter algum item com balanceamento ou estequiometria na sua prova. Belezinha? É isso, gente. Bons estudos, obrigado, atenção, tamo junto, tchau, tchau.